da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite para ser um mensageiro da palavra do Senhor. Amém. A convite da querida irmã. Amém. Estou sobre a permissão e a bênção do meu pastor. Amém. E feliz também de ver mais uma vez o meu irmão, inclusive o pastor Eli, né? Amém. E a sua esposa, a pastora Anília, que estiveram lá na nossa congregação. Amém. No dia que o irmão estava trazendo uma mensagem lá. Dizer para vocês, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Amém. Aleluia! Eu creio. Irmãos, eu pedi aos irmãos que possam abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis. Amém. Capítulo 6, do livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus no livro de Gênesis, ela vai nos relatar sobre a desobediência, a corrupção do ser humano, na terra, e a missão que Deus incumbiu a Noé de fazer a arca, preparar a arca, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, e achou favor em Noé e deu oportunidade do homem se arrepender, mas nós vemos que as coisas acontecem tudo conforme Deus fala e Ele cumpre. Então vamos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui no primeiro versículo. Quando as pessoas começaram a multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus vieram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram, então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aleluia. São estas gerações de Noé. Era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que os destruirei, juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cripés. Nela você fará compartimento e revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você fará. Seu comprimento será de 130 metros
e a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma cobertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo e um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar. Irmãos, eu vim aqui a essa amada igreja. Confesso aos irmãos que tentei procurar durante a semana uma outra passagem, uma outra palavra para trazer nesta noite, mas aqui Deus me confirmou, através da oportunidade dos irmãos, que era esta palavra que Deus quis que trouxesse aqui para os irmãos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui, os irmãos conhecem, né, essa passagem que fala de um homem chamado Noé, que naquele tempo, né, como nos dias de hoje, né, comiam, bebiam, davam-se casamento, ou seja, as pessoas estavam distraídas com muitas coisas, mas não acreditavam na promessa que Deus fez para Noé, que se arrependeu de ter feito o homem e ia destruir a terra com um dilúvio. Mas Deus achou um homem íntegro e fiel a ele, né, e incumbiu ele de uma missão, que era construir uma arca, louvado seja o nome do Senhor, e colocar um casal de cada animal, que até os animais iam ser exterminados. Ah, subiando lá abaixo. Irmãos, eu costumo falar que às vezes um animal, né, não estou falando que eu não tenho amor com os seres humanos, porque Deus ele ama os seres humanos, mas no comportamento, às vezes, um cãozinho que a gente tem de estimação tem um comportamento melhor, às vezes, que um ser humano que é igual a nós, mas todo momento fica tentando nos matar, nos perseguir, nos derrubar, né? Até pessoas que estão na presença de Deus, que a gente pensa que está na presença de Deus, e às vezes são essas até as piores, ficam tentando nos paralisar, por inveja, por orgulho grande, por tentar não entender que Deus tem promessa na nossa vida, e ela fica tentar se entender, porque nós estamos sempre de pé, e as pessoas ficam sempre desejando nos derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que prometeu e é fiel em cumprir, ele cumprirá as promessas na nossa vida, na minha e na tua. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa passagem aqui, o que me chama a atenção é que se passaram 100 anos, e 100 anos Deus falando com o homem, e apenas uma vez Deus falou com os animais e eles entraram na arca. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você nesta noite, quantas vezes o ser humano não ouve a voz de Deus? Quantas vezes o ser humano, Deus tem que falar, 1, 2, 3 ou até mais, e muitas das vezes endurece o coração e não ouve a voz de Deus, né? A palavra fala, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero trazer a respeito da palavra de Deus para você nesta noite é que Deus fala sobre obediência, né? Noé foi obediente a Deus, né? E Deus viu que era bom, viu isso. Apesar de Deus estar triste porque se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem se corrompeu, né, com o pecado e não estava aí, não acreditava naquilo que Deus prometeu a Noé que ia acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que Deus prometeu para você irá se cumprir. Aleluia! Basta você ficar na posição que você está, que você continue sendo fiel, porque irá acontecer no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nós vimos aqui que Noé, ele era um homem que gostava, né, de estar na presença de Deus, era um homem temente a Deus, né? Ele deveria estar muito triste, porque Deus falou com ele que se arrependeu de ter feito a humanidade e ia destruir o homem, mas Noé fez aquilo que Deus determinou para ele fazer. Irmãos, Noé, Deus estava preparando
fosse passar por um dilúvio. E quantas das vezes vem uma marolinha, uma ondinha pequena na nossa vida e nós queremos retroceder? Aleluia. Porque Deus, Ele nos prepara para quando vir a ondinha, aí vem uma onda um pouco maior, aí vem uma onda um pouco maior, mas que quando venha o dilúvio, nós estejamos preparados para não esmorecer e não afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 24, do 37 ao 39, ela fala que a volta do Filho do Homem, Jesus Cristo, é como no tempo de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra, né, fala, a palavra de Deus fala no tempo de Noé no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né, que a volta de Jesus, ela está próxima. Porque quando você olha aí fora, está igual no tempo de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento, estão todo mundo distraído com outras coisas, né? Aí, como no tempo de Noé veio o dilúvio, a porta da arca se fechou e veio a destruição da humanidade, só se salvou a família de Noé. O que eu venho falar para você nesta noite: continue batendo o martelo, louvado seja o nome do Senhor. Porque os Noés deste século somos nós. E Deus deu um martelo na tua mão para você continuar pregando a madeira, para você continuar na construção da arca. Porque a arca é a igreja e um dia a porta da arca vai se fechar. Mas continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas pessoas preocupadas com muitas coisas, mas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque será de repente como um abrir e piscar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês viram aí a pandemia, né? As pessoas ficaram sem entender. De repente veio uma doença mundial e levou muita gente, né? Eu mesmo perdi o meu irmão, né, caçula, estava afastado do caminho do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo que Deus faz é perfeito. Eu creio que Deus salvou meu irmão. Amém. Porque no momento que Deus tirou meu irmão da terra, Ele me trouxe de volta. Porque eu estava afastado do caminho do Senhor 17 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda salvou minha irmã mais velha que aceitou Jesus lá, agora no Ministério Carisma durante a pandemia. Então Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Verdade, Deus. Irmãos, e lá atrás eu me lembrei sobre essa passagem aqui, quando eu bati o martelo, quando Deus falou para mim: continue caminhando, continue. Eu fui olhar para o homem e quando veio uma onda gigante sobre a minha vida, eu não suportei e corri da onda. Mas a promessa de Deus estava sobre a minha vida. Aleluia. E Deus me trouxe de volta. Aleluia. Como falou a nossa querida pastora Nívia, ninguém foi lá pregar para mim. O próprio Espírito de Deus falou ao meu coração lá no sepultamento do meu irmão. Irmãos? Eu fiquei por 17 anos esperando os irmãos da onde eu congregava vim fazer uma visita. Passaram 17 anos, não veio ninguém. Mas depois de 17 anos veio Jesus. Aleluia! Aleluia! As promessas dele na sua vida. Ele foi lá no sepultamento do meu irmão, porque eu estava triste lá, meu coração quebrantado. Eu tinha uma ligação muito forte com meu irmão e eu fiquei triste. Falei: Senhor, por que o Senhor recolheu meu irmão? Eu sou o mais velho, ele era o mais novo. Senhor, por que isso, por que aquilo? Aí o Senhor foi lá: vai lá. Porque os que são de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Mesmo desviado, eu ainda escutava a voz de Deus. Tira uma foto do painel. Aí quando eu olhei, tirei a foto do painel, estava o nome do meu irmão lá. Se o irmão quiser ver, está aqui no meu celular. Do lado do nome do meu irmão, um rapaz com o meu nome. E ali atrasou o corpo do meu irmão, minha cunhada com um sobrinho foram lá para liberar o corpo do meu irmão. E eu chorando muito ali, sim, com o coração quebrantado, mas pela dor da partida do meu irmão. E eu vi o enterro de um rapaz com o meu nome, do Lorival. E Deus falou comigo, o Espírito Santo: quantas vezes eu te livrei da morte, e se o Lorival está sendo enterrado aí, era para ter sido você. Mas eu te trouxe porque as promessas, minhas promessas, estão sobre a tua vida.
e vai se cumprir. E eu te trouxe de volta. Aleluia! Aleluia! E anunciar a minha palavra, porque a volta do meu filho está próxima. Não, muito me entristece o meu coração, né? Muito tempo atrás, quando aceitei Jesus com meus 25 anos de idade, e hoje estou com 55 anos, e fiquei 13 anos firme na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. Naquele tempo, o ministério ao qual eu pertencia, né, o campo, só se falava em política, né? Reunião de obreiro era falar em política. E depois de dizer, e muitas pessoas que estavam dentro da igreja tentando derrubar o chamado que Deus tinha na minha vida. Depois de 17 anos, Deus me trouxe de volta as mesmas coisas, irmãos. Muita gente só fala preocupada com a política e muito crente tentando derrubar uns aos outros. Você vê na mídia aí, pastores que eram para estar unidos pregando, batendo martelo, pregando a palavra de Deus, um querendo derrubar o outro, um falando mal do outro, um querendo semelhar o outro, mas aquele que é fiel, aquele que veio, que prometeu que vai voltar, aquele vai voltar, vai buscar a sua igreja. Onde você estará? O que você estará fazendo? Você estará batendo martelo, construindo a arca, trabalhando na arca, ou você estará como um servo infiel ali, fazendo coisas que não agradam a Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. É como vemos lá em Mateus também a parábola do servo fiel e do servo infiel, né? E as pessoas, né, os amigos que eu tenho, falam assim: como pode? Os crentes falam que Jesus está voltando, mas isso eu ouço desde o tempo da minha avó, da minha bisavó. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Então os irmãos podem ver lá que em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 13, fala sobre isso, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então nós não vivemos nem um dia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que pareça que está demorando a tua bênção, ainda que pareça que está demorando a tua vitória, eu venho falar para você nesta noite, está ali, está pertinho, basta você ficar aí, preparado aí, para receber. Às vezes você é só ficar parado no posicionamento que Deus te tirou, que Deus te colocou, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos sair do posicionamento e Deus fala para a gente não sair. Fica no lugar onde você está e continua fazendo aquilo que você está fazendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua batendo o martelo, continua levando a tábua e tampando as brechas. Louvado seja o nome do Senhor. Continua trabalhando na construção da arca. Como os irmãos estão preocupados aqui com essa arca aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia aquele que prometeu irá voltar, aquele que prometeu irá nos buscar, e as pessoas vão entrar aqui, não vai ver o pastor, não vai ver a pastora, não vai ver os irmãos, não vai ver o evangelista Lorival, porque nós iremos morar no céu com Jesus. Eu creio! Do Senhor, porque fomos fiel até a morte, fomos fiel, porque Deus vai nos dar força para ser fiel até o dia que Ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa passagem aqui, ela fala a todo momento, né, de obediência e fidelidade e posicionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou que nós temos que fazer, quando a gente menos espera, a notícia boa vem aquela vitória, vem aquela causa impossível que você estava esperando. Porque é isso que Deus quer, que você continue andando, caminhando, plantando a boa semente, e outros vão vir, vão regar aquela semente, e aquela semente vai florescer. Aleluia. E essa é a vontade de Deus na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.